Abra a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4. Eu quero ler um versículo com você aqui nesse capítulo. Esses dias têm sido dias incríveis. Dias de alegria, dias de comemoração. E o que eu tenho mais falado com a galera, com os adolescentes, e onde eu tenho ministrado, é que falar de Jesus é simples. E é importante que a gente estude e a gente aprenda a palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos aquilo que Cristo tem para nós, nós descobrimos a nossa identidade, nós descobrimos as promessas que Deus tem para nós, nós descobrimos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então quando você estuda a palavra, você começa a aprender e a entender muitas coisas. Eu tenho falado para os meninos que é fundamental que ele tenha o seu tempo de leitura, que ele tenha o seu tempo de oração, porque a gente precisa ser cheio, para a gente poder encher outras pessoas, amém? E sábado passado nós fizemos um evangelismo no Parque Max Pfeffer, e a gente tinha ali 50 adolescentes no evangelismo, cada um com uma garrafa d'água, né? Nós compramos algumas garrafas d'água, com uma mensagem: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E a gente saiu distribuindo aquelas garrafas no parque e orando com as pessoas. E aí a gente falava: quer uma água? Não, não quero, obrigado. Não, é de graça. Nossa, é de graça. Aí a gente já vinha: sabe mais o que é de graça? Vamos lá então. E aí falava de Jesus. E oramos por famílias, oramos por jovens, por adolescentes, por muita gente lá. Porque nós entendemos que aquilo que nós recebemos, nós temos que compartilhar. E aí, sexta agora, eu sei que tinha uns pais aqui no estacionamento. Você sabe, quem eram os pais que estavam no estacionamento aqui? Ah, eu já sabia que... Olha, tinha um monte. Nós fizemos o primeiro pós-culto dos adolescentes. E aí, gente, adolescente come muito, né? E aí nós organizamos. Quando acabou, Jesus, eu falei: meu Deus, tem que fazer uma praça de alimentação da Festa das Águas ali, porque... E no nosso culto, graças a Deus, nós fizemos o evangelismo no sábado. Essa galera se empolgou e começou a convidar os amigos. Então tinha gente que mandava mensagem: eu vou levar um monte nesse pós-culto aí. E nós tínhamos aqui, sexta-feira, quase 300 adolescentes recebendo a palavra. Então, se você está aqui hoje e é adolescente e não está vindo, Deus está te vendo. Entendeu? E se eu e a Ju te ver, a gente vai te pegar pela orelha. E a gente vai te trazer para cá. Já tem gente rindo, então entendeu? Tem gente recebendo já essa palavra aqui. Eu estou falando isso porque eu tenho que aproveitar as oportunidades, né, pastor? Você tem que aproveitar. E ontem nós tivemos também um pós-culto dos jovens. Teve um filme, teve caldo, teve pipoca, de graça também, meu Deus. Que igreja é essa, gente? E se você é jovem, você não estava, pastor David vai pegar você também, hein? Então, ó, por favor. Olha lá, ele vai dar cascuda, ele já é mais violento do que eu. Amém? Glória a Deus. Então eu estava falando com vocês que é importante que a gente aprenda a palavra de Deus. Porque quando você aprende a palavra de Deus, você recebe uma instrução. Você recebe o direcionamento. E conforme você vai estudando e lendo e aprendendo, você entende que as respostas que você precisa estão na Bíblia. E nessa passagem, Oséias, ele começa a falar com o povo e ele começa a falar: olha, vocês estão errando, vocês estão caindo, vocês estão perecendo, estão com dificuldades, estão com problemas, não conseguem enfrentar a adversidade, porque falta conhecimento para todos vocês. Então olha aqui, o versículo 6. Então Deus diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes.
uma vez que vocês ignoraram a Deus, a lei do seu Deus. Então o que ele está dizendo aqui para aquele povo? Olha, para que vocês possam andar corretamente, é importante que vocês adquiram conhecimento da palavra. É importante que vocês sigam os ensinamentos que Deus nos deixou. Então existem algumas coisas que, por mais que você não concorde, é impossível você abrir mão. Então princípios e valores são coisas que você nunca pode abrir mão na sua vida. Amém? Então, por mais que o discurso de outras pessoas seja contrário àquilo que você crê, é fundamental que você não abra mão dos princípios e os valores que você recebeu. Então o profeta está dizendo ao povo: olha, se vocês saírem disso que vocês estão aprendendo, se vocês saírem dessa linha de ensinamento, desse conhecimento do céu para nós, vocês vão perecer, vocês não vão conseguir vencer as dificuldades, vocês cairão no pecado, vocês no dia mau não vão conseguir resistir, não vão conseguir permanecer, porque o coração de vocês está distante dos ensinamentos, porque o coração de vocês não está estabelecido naquilo que Deus tem para você. Então é fundamental que no nosso dia a dia a gente comece a aprender e se estabelecer nos ensinamentos. Amém? E eu queria que a gente pulasse para um próximo texto que está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Então o profeta vem e diz: olha, aprendam, se firmem, permaneçam, porque o conhecimento é fundamental. E eu sei que eu estou falando para uma igreja que tem sede de Deus, amém? Eu sei que eu estou falando para uma igreja que tem sede de aprender e de se relacionar com o Pai. E eu sei que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você é cheio, mais paz existe sobre você, mais você transborda deste poder, dessa graça, desse favor do céu. Amém? Então olha aqui, Paulo ele escreve a Timóteo e ele começa a dizer: Timóteo, olha, você nasceu num lar cristão, você recebeu ensinamentos, você foi instruído, você caminhou comigo, você viu eu curar pessoas, você viu eu fazer as minhas viagens, você esteve comigo, você aprendeu. E ele fala no versículo 10, olha só: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé de Cristo Jesus. E versículo 16, que é um versículo chave para você entender o poder da Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então aquele papinho que a Bíblia tem erro, aquele papinho que, meu Deus do céu, mas será que a Bíblia está certa? Mas será que foi alguém que teve uma ideia e escreveu lá a Bíblia? Versículo 16, toda a escritura foi inspirada por Deus. De Gênesis
a Apocalipse, a Bíblia se completa e se conecta. De Gênesis a Apocalipse, as promessas de Deus, elas são entregues e elas são confirmadas. E quando você se estabelece na palavra de Deus, quando você compreende a importância dessa palavra, você aprende que ela serve para correção, ela serve para ensino, ela serve para todas as coisas. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando, olha Timóteo, você aprendeu. Vai vir a dificuldade? Vai vir a dificuldade. Vai ter gente que vai perseguir? Vai ter gente que vai perseguir. Mas aqueles que creem mediante a fé serão salvos. Aqueles que creem mediante a fé vão permanecer. Aqueles que creem mediante a fé e seguem as escrituras, os ensinamentos de Deus, terão uma vida totalmente diferente dos outros. Mas o que me chama muito a atenção é que Paulo, ele faz o seguinte. Ele diz assim: Timóteo, você andou comigo. Então olha a minha paciência, olha a minha conduta, olha o meu amor, olha o meu propósito, olha a minha perseverança. E quando eu leio isso, eu olho esse texto, eu vejo Paulo e eu penso, será que hoje eu sou capaz de dizer isso para um adolescente? Será que você como pai é capaz de dizer isso para o seu filho? Será que você hoje, como um líder de ministério ou um pastor, é capaz de dizer isso para suas ovelhas? De dizer o seguinte, ó, me observa que você vai aprender. Me observa que você vai entender como que faz. Me observa que você vai começar a ver a escritura na minha vida. Então quanto mais você se alimenta, quanto mais você conhece, as pessoas vão ler a Bíblia através da sua vida. Então lá no seu trabalho, meu irmão, você não vai precisar chegar com a Bíblia na mesa do seu chefe, ou na mesa do seu funcionário, ou do seu colega de trabalho e dizer, ó, agora lê. Mas ele vai olhar para você, ele vai falar, meu Deus, eu vejo amor na sua vida. Meu Deus, eu vejo que você é alguém que permanece. Uau, como você persevera, como você é insistente, mas como você cresceu, como você evoluiu. O que tem na sua vida, eu quero para mim também. Porque quando você se alimenta, quando você aprende, quando você compreende que a escritura é uma instrução, você vive a escritura, você vive a palavra, e você vai olhar para o teu filho e vai falar, filho, me segue. Eu aprendi com um profeta, que é pregador agora do sul, de todos os lugares, que ele tem uma frase que é assim, filho, olha para o pai, que você vai ser salvo. Me segue, que você vai chegar no céu. Então quantos aqui estão dispostos a olhar para o filho e falar, me segue, que você vai estar no caminho certo? Isso é uma autoanálise. Então pare por um minuto e pense, será que a forma que eu tenho me comportado dentro de casa me dá base para falar, olha para mim que você vai ver Jesus? Olha para mim que você vai ver as escrituras? Olha para mim que você vai seguir um modelo de vida? Será? Não me responde, só pensa. Então é através da vida de muitas pessoas que nós vamos seguindo, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Eu lembro que quando eu era adolescente, e fazia pouco tempo que eu cheguei na igreja, e aí eu ia lá na igreja, lá na Irmã de Salles de Oliveira, eu chegava lá, estava o seu Lino, né, seu Lino? Estava o seu Lino lá organizando a cadeira, arrumando os envelopes, e lendo a Bíblia, e lá na Bíblia, e era de tarde, eu chegava, o seu Lino lendo a Bíblia, eu falava, meu Deus do céu, esse senhor é a Bíblia andando, é a Bíblia andante, eu preciso aprender a fazer isso também, Jesus. Então existem pessoas que você vai olhando e você vai falando, eu preciso modelar essa pessoa, porque ela reflete Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, você já aprendeu, então olha para mim, e começa a seguir. Meu irmão, tem muita coisa que, a maioria das coisas, eu olho para o meu pai e eu falo, se eu for 20%, eu vou estourar na minha vida, ó, gira aqui, ó, eu vou crescer.
Desculpa, uma hora vai sair, não adianta. E eu olho para o meu pai e falo, meu Deus. Então ele é um modelo para mim de caráter, de homem, de pai de família. Mas eu sei que muitos talvez não tiveram esse modelo de pai dentro de casa, esse modelo de mãe dentro de casa. Mas eu quero te dizer que existe um pai que é maior do que todos. Existe um pai que tem um amor superior a qualquer amor que existe. Existe um pai que tem uma promessa de vida para você. Existe um pai que por amor a você entregou o seu filho na cruz para te trazer salvação. E esse pai é Jesus, esse pai é o nosso Deus. Então essa manhã ele está dizendo, filho, a partir do momento que você conhece a Bíblia, você me conhece. A partir do momento que você conhece a Bíblia, você se conhece. E você entende que não há espaço para preocupação, que não há espaço para discursos externos, mas o que vai prevalecer na sua vida é aquilo que eu tenho para você. Então agora você tem duas escolhas: viver a história que você projetou para a sua vida, ou viver a história que Deus projetou para você. Então na Bíblia existem várias pessoas que decidiram viver a história que Deus projetou para elas. Abraão decidiu viver não aquilo que ele queria ou a história que ele imaginava que ele viveria, mas ele decidiu aceitar um desafio de Deus. Então Deus chega a Abraão e fala: Abraão, eu tenho uma história para você, eu tenho um projeto para você, eu já estruturei a sua jornada, eu já alinhei tudo o que você precisa, eu já tenho um filho preparado para você, eu já tenho uma promessa para se cumprir. Você quer viver? Ele disse: quero. Então essa noite Deus está falando para você: filho, eu tenho uma história escrita para você, do meu jeito, da minha maneira, e eu estou convidando você a viver essa história a partir de hoje. Aleluia! Então é tempo da gente se levantar, olhar para Jesus e entender que há poder nas Escrituras, e se encher dessa palavra. Meu irmão, eu não perderia a oportunidade de me inscrever nessa escola. Eu não perderia a oportunidade de seguir todas essas lives durante a semana falando sobre a família, porque eu sei que a história que Deus tem para você, como jornada, Deus colocou isso para você viver. Então eu sei que tem gente que está buscando uma solução para a família, uma resposta. Meu irmão, Deus já preparou essa semana para você. Deus já preparou essa semana para a sua família. Deus já reservou uma resposta de Deus para a sua vida e para a sua casa. Então não deixe a oportunidade passar. Não deixe a oportunidade de ir embora. Porque nosso Deus é um Deus que está sempre preparado e pronto para entregar. O nosso Deus é um Deus que sempre está preparado e pronto para entregar para você. Então Paulo diz a Timóteo: se inspira. Meu irmão, quando você chegar na sua casa hoje, você for falar com seu filho, não importa a idade que o seu filho tenha, se ele é mais velho, se ele é mais novo, se ele é criança, se ele é bebê de colo, mas que você possa levar uma mensagem para ele e dizer: filho, olha para o pai, persevera, aprenda as Escrituras, porque essa mensagem vai te levar para a salvação, porque essa mensagem vai te levar para onde você deve estar. Amém? Porque a Bíblia não é só um livro de história, a Bíblia não é só um livro onde tem filosofias, mas a Bíblia é o livro, e ela é a chave que vai te levar para a salvação. Essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus, que tem poder quando você lê, que tem poder quando você se entrega, que te revela coisas que estão ocultas e você não enxergou. Aleluia, Deus já está falando nesse lugar, amém? Aleluia, 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 Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Aleluia.
cada vez que eu estudo outras coisas na minha vida, eu vejo que tudo que eu tenho aprendido está na Bíblia. Então eu fiz um MBA lá de liderança, faz uns 2 anos. E tudo que eu estava aprendendo lá, meu irmão, eu falava, nossa, esse cara leu a Bíblia para dar aula, não é possível. Esse cara está falando de servir o outro. Esse cara está falando de cuidar das pessoas. Ele está modelando a palavra de Deus. E eu falei, nossa, ó, por que eu fui pagar para estudar aqui? Mas você percebe que a Bíblia ela é a resposta e a base para a construção de todas as coisas. Ela foi influência para modelar a civilização. Ela foi influência para modelar a tecnologia. Ela é influência para modelar o nascimento da música, da arte, da criatividade, de tudo que nós temos hoje. E por isso ela tem que ser influência dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu ambiente de trabalho. Amém? Olha só, Efésios 3, versículo 10. A intenção dessa graça que era que agora, mediante a igreja, peraí, deixa eu ver, então não cabe certo. Que mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou, Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Então olha só, Paulo está falando, você tem livre acesso a quem você tem livre acesso? Então não existe uma barreira entre você e Deus. O que existem são ruídos. O que são esses ruídos? É a nossa rotina do dia a dia. É a nossa correria com o trabalho. É a nossa rotina com faculdade, trabalho, família, cuidar de filho. São os ruídos. Que por conta desses ruídos a gente acaba tampando os nossos ouvidos aquilo que Deus quer falar com a gente. Mas uma barreira não existe entre você e Deus, amém? Você tem livre acesso ao Pai. Você que está em cima, você está me entendendo? Que você tem livre acesso ao Pai, amém? Glória a Deus. Olha o versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Agora olha o 17. Para que Cristo habite no seu coração, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Então Paulo diz, olha, vocês vão ser arraigados. Mas que palavra é essa? Ele está dizendo, quando você começa a compreender a palavra de Deus, quando você começa a entender quem Jesus é, você é arraigado, ou seja, você é estabelecido, você é firmado. Ele está estabelecido dentro do seu coração, Ele se estabelece dentro de você, Ele se estabelece dentro da sua casa. Você dá permissão, você dá liberdade, você dá legalidade para que Deus possa se estabelecer em você e na sua vida. Então, aprender e buscar a Deus é muito mais do que algo ordinário, do que uma regra, do que algo mecânico. Mas quando você busca a Deus, Ele se estabelece em você. Sabe aquela paz de espírito? Sabe aquela confiança? Sabe quando você acorda de manhã animado e acreditando que a sua semana vai ser excelente e espetacular? É porque Cristo Jesus já estabeleceu na sua vida.
Amém? Você crê nisso? Mas ele continua e ele fala, além dele se estabelecer, você vai estar alicerçado, porque ele vai ser a base, ele vai ser a rocha, ele é a pedra angular, ele é a rocha onde você vai construir e edificar a sua casa, ele é a rocha onde você vai edificar a sua família, o seu ministério, os seus negócios, tudo aquilo que você projeta e aquilo que você sonha, estarão firmes em Cristo Jesus, que é a rocha que não se abala. Será que você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Será que você pode aplaudir a Jesus por isso que Ele tem feito por você? Ele está estabelecido em você, Ele é o alicerce, Ele é a base que você precisa. Porque quando o problema vir, quando a dificuldade chegar, meu irmão, você pode até dar uma balançada, mas você vai estar alicerçado, você vai estar na base, você vai estar ali firmado em Deus. Porque a sua fé, ela não vai vir dos homens, mas ela vem do céu. Aleluia! E ele complementa, olha isso. Ele diz o seguinte, que quando você entende o tamanho, a dimensão do amor de Jesus, quando você entende essa dimensão desse amor, às vezes, você vai parar e vai pensar, ok, Ele me ama, você está falando isso, Ele entregou o Filho dele, mas eu não me acho merecedor. Mas eu acho que eu ainda preciso melhorar muito para receber isso na minha vida. Mas eu acho que eu ainda preciso andar uma milha a mais para Ele poder me reconhecer. Paulo diz, olha, você vai ver a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus. Mas é algo tão incompreensível que você não vai entender o tamanho desse amor. Que você vai achar que é algo que você precisa caminhar muito para receber, porque Ele é muito grandioso. Mas Jesus está falando, meu querido, mediante a fé, basta você crer, basta você acreditar, e você vai começar a desfrutar desse amor. Então não existe culpa que te paralise diante de Jesus, não existe medo que impeça você de se chegar ao Pai, não existe nenhuma obra do homem ou do diabo que te separe do amor de Cristo, porque ele é intangível, é impossível você medir e é impossível compreender, porque é algo tão bom que é de graça. Sabe quando eu falei do evangelismo que nós fizemos e nós entregamos a água? Aquela galera que estava andando de skate, que estava ensaiando a dança, estava todo mundo sedenta, com sede, cansado. Eu acredito que estava assim, meu Deus, eu não trouxe dinheiro para comprar uma garrafa d'água aqui. Eu não sei aonde eu vou conseguir beber uma água legal. E quando a gente chegou com aquela garrafinha falando, quer uma água? Em primeiro momento todo mundo falou, não quero, porque eu não tenho dinheiro. Não, obrigado, eu não quero, não, valeu, não estou com sede não. Não precisa, não tem como eu custear isso. E na mente deles, o que eles precisavam fazer? Pagar. Na mente deles, eles achavam que eles deveriam fazer o quê? Fazer algum esforço, alguma forma, para poder merecer aquela água, para receber aquela água. Só que aquilo que eles não esperavam, é que a boa notícia tinha chegado. Aquilo que causava sede neles. Aleluia. Veio algo gratuito para suprir a necessidade que eles tinham naquele momento. Veio uma boa notícia, uma boa mensagem, uma garrafinha d'água que veio matar a sede daqueles que buscam algo de Deus. Meu irmão, os meninos pegavam as águas lá, abriam e viravam de uma vez, porque eles estavam sedentos, mas a boa notícia chegou. Eu quero dizer que a boa notícia chegou na sua casa, e se você tinha sede, olha, é de graça, é gratuito, recebe, porque é do céu para você. Aleluia! Você não precisou fazer para conquistar, mas a única coisa que você precisou é acreditar e receber. Aquela galera acreditou que era gratuito.
E quando eles acreditaram que era gratuito, eles receberam. Então Deus está com o amor dele aqui de braços abertos, falando: filho, é gratuito, estou suprindo a sua necessidade, então só recebe. Sabe por quê? Porque Paulo diz que quando você compreende isso, vocês são cheios de toda a plenitude de Deus. E sabe o que é você ser pleno, cheio de plenitude? É você ser completo, é não ter falta de nada, é tudo que você precisa ter sido suprido, é você descansar em Deus, é você compreender que a boa notícia já chegou na sua casa, é você ter aquela paz de espírito sabendo que Deus está trabalhando por você, é você poder levantar de manhã e não se preocupar se vai ter pão ou não para o seu filho, porque vai ter na sua mesa, é você acordar e falar assim: meu Deus, está difícil na minha empresa, mas é colocar nas mãos dele, que ele vai surpreender os teus resultados, é você entender que aquele currículo que você entregou não foi esquecido, mas está procurando a melhor porta para você entrar. Aleluia! Se coloca de pé, nós precisamos orar essa manhã, porque você vai ser pleno, você vai compreender que você não precisa mais ficar buscando, que você não precisa mais ficar correndo para todos os lados para ter um resultado, que você não precisa mais ficar orando para vários deuses, para várias coisas, objetos, fazendo simpatia, que a sua fonte de todas as coisas está num único lugar, que a sua fonte de todas as coisas trouxe a boa notícia, que a fonte de todas as coisas é o amor que é gratuito e é para você. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, porque eu entendo que Jesus está neste lugar, e há uma unção, há uma graça, há uma glória. Aqueles que se sentiam cansados, hoje estão sendo restaurados. Aqueles que estavam sedentos, hoje encontraram a fonte de quem bebe nunca mais terá sede.